Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, 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 pulo como o rei Davi. Eu pulo, 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 eu pulo como o rei Davi. O rei Davi era mesmo bem ligadão em Deus, hein? É mesmo. Quando Davi ficou bem velhinho, ele sonhava em construir um palácio para Deus. A casa dele era tão bonita, né? Acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda pra colocar a Arca da Aliança. Pra Deus morar num lugar melhor, né? E pra ser vizinho dele, é claro. Ah, Tonico. Foi mais ou menos isso. Davi estava muito agradecido pelo que Deus havia feito por ele desde quando era um jovenzinho. Então, preparou tudo para ofertar e construir uma casa maravilhosa para Deus. Só tem um problema. Deus é o criador de todas as coisas. Criou o céu, as estrelas, o sol, as galáxias distantes. Como é que Deus moraria numa casa feita por homens? That's right, my friend! Deus só mora em casas ou templos, igrejas construídas por mãos de homens. Mas Deus viu o amor e a devoção de Davi. E naquela mesma noite prometeu que Salomão, filho de Davi, realizaria o seu sonho, um templo para o culto a Deus. Que coisa mais linda! Olhem, Davi entregando dinheiro, ouro, o seu melhor para ofertar a Deus. Davi e todo o povo. Opa! Mais festa! Davi, explica pra mim, como que você foi escolhido por Deus, Davi? Olá, criança, boa tarde. Primeiro Deus falou no coração. Todos vocês fazem no coração. Por favor, de agir. Dizendo, ajuda as crianças a fazer o coração. Todas as crianças fazendo coração aí, vamos ver! Que lindo! São todos lindos vocês, sabiam? Vocês sabiam que o Papai do Céu gosta de vocês, ama vocês? Vocês sabiam que vocês são uma joia rara? Então eu vou contar para vocês. Tinha um profeta chamado Samuel. E eu fui escolhido. E ungido o rei de Israel. Vocês sabem o que é um profeta? Alô, criançada, boa tarde. Um profeta é aquele que fala em nome de Deus. Vocês sabem o que é um profeta? O que é um profeta? Muito bem, vocês são muito inteligentes. Deus ama a criança. Tendo recebido de Deus essa incumbência, apresentar as consequências futuras de uma vida ordenada pela graça de Deus divino, o amor divino. Vocês sabem que Israel é uma cidade onde Deus tem trabalhado muito?
Israel é uma cidade ou uma nação que veio e se forma após o êxito construído pelos descendentes de Israel. Isso, então, vocês sabem o que é Bíblia? Bíblia é uma palavra onde todos os livros de Deus se encontram na Bíblia. E essa palavra onde está em Gênesis 49, 28, Alvinha. Olha, Davi, vamos falar com as crianças? Crianças! Ô, crianças! Cadê vocês? Oi! Oi! Boa tarde! Fala comigo! Gênesis 49, 28! Eita! A Bíblia diz:
o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto, rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. O rei Davi era mesmo bem ligadão em Deus, hein? Quando Davi ficou bem velhinho, ele sonhava em construir um palácio para Deus. A casa dele era tão bonita, né? Acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda pra colocar a Arca da Aliança. Pra Deus morar num lugar melhor, né? E pra ser vizinho dele, é claro. Ah, Tonico. Foi mais ou menos isso. Davi estava muito agradecido pelo que Deus havia feito por ele desde quando era um jovenzinho. Então, preparou tudo para ofertar e construir uma casa maravilhosa para Deus. Só tem um problema. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo
era mesmo bem ligadão em Deus, hein? É mesmo. Quando Davi ficou bem velhinho, ele sonhava em construir um palácio para Deus. É, a casa dele era tão bonita, né? Acho que ele queria fazer uma casa mais bonita ainda pra colocar a Arca da Aliança. Pra Deus morar num lugar melhor, né? E pra ser vizinho dele, é claro. Ah, Tonico. Foi mais ou menos isso. Davi estava muito agradecido pelo que Deus havia feito por ele desde quando era um jovenzinho. Então, preparou tudo para ofertar e construir uma casa maravilhosa para Deus. Só tem um problema. Deus é o criador de todas as coisas. Criou o céu, as estrelas, o sol, as galáxias distantes. Como é que Deus moraria numa casa feita por homens? That's right, my friend! Deus não mora em casas ou templos, igrejas construídas por mãos de homens. Mas Deus viu o amor e a devoção de Davi. E naquela mesma noite prometeu que Salomão, filho de Davi, realizaria o seu sonho, um templo para o culto a Deus. Que coisa mais linda! Olhem, Davi entregando dinheiro, ouro, o seu melhor para ofertar a Deus. Davi